Muito boa tarde a todos os amigos e fãs de Elvis. E hoje eu vou falar sobre o lema do rei, TCB, e o rito de passagem, ok? A introdução é a seguinte: Dee Stanley casou com Vernon Presley, o pai de Elvis, em 1960. Ela tinha 3 filhos pequenos, Billy, Ricky e David Stanley. Todos foram morar em Graceland e mais tarde em uma propriedade adjacente à mansão. Elvis recebeu os 3 garotinhos de braços abertos e, como não podia deixar de ser, Elvis sempre deu muitos presentes, muitos brinquedos, e quando os garotos chegaram na adolescência, vieram as motonetas e depois os carros, ok? Uma foto com Elvis e os 3 garotinhos. Talvez o Elvis o mais crianção de todos, ok? Nesta próxima foto, vemos Vernon Presley, Dee Presley e os garotos já na adolescência. Dando sequência, TCB, o lema do King, o lema do rei. TCB é uma sigla para Taking Care Business, ou seja, tomando conta dos negócios. E ao criar um logotipo para o lema, Elvis colocou um raio e as letras foram dispostas em forma de triângulo em cima, no topo do raio, ficando então tomando conta dos negócios em um flash, ou tão rápido como um relâmpago. Você pode ver que Elvis levava tão a sério o seu TCB que na cauda do seu avião, mais precisamente no leme do avião, você pode ver estampado o símbolo, a marca, o logotipo TCB. Veja na foto, veja nas fotos. Também, em uma alusão ao TCB em forma de raio, em sua sala de TV na mansão Graceland, como podemos observar nesta foto, na parede ao fundo. Elvis também mandou confeccionar uma série de colares com pingentes, trazendo o logotipo que distribuía aos membros da equipe. Cada membro desta equipe, deste, digamos, clube, ganhou um colar com um pingente TCB. Como podemos ver na foto, Elvis ostentando o seu colar TCB. Elvis também possuía um anel com um diamante grande, bem grande, de milhares de dólares, e era o seu anel TCB. TCB significava, em uma base pura e simples, viver em tempo integral para Elvis. Os rapazes da TCB, ou chamada Máfia de Memphis, que são todos aqueles caras que viviam dia e noite para o rei, exclusivamente para o rei. Colocavam o lema em prática, protegendo a imagem de Elvis e realizando todos os pequenos caprichos para ele. Em troca, Elvis dava aos rapazes o privilégio de participar de sua corte. Só que havia um rito de passagem para ingressar na TCB. Ritos de passagem são muito comuns em praticamente todas as culturas. Eles existem
há muito tempo e são importantes na passagem da adolescência para a vida adulta. Uma festa de debutante, por exemplo, é um rito de passagem, onde a menina é apresentada à sociedade. Mais um exemplo, só que um exemplo extremo para ilustrar o programa de hoje, vem na tribo Sâmbia. E eu preparei um pequeno texto que diz como os meninos, os garotos desta tribo, como é o rito de passagem da puberdade para a vida adulta. Depois voltaremos ao rito que nos interessa, que é o rito de passagem do garoto à vida adulta, ingressando na TCB junto ao Rei Elvis. Mas vamos a este exemplo de rito de passagem na tribo Sâmbia. A iniciação dos garotos desta tribo de Papua-Guiné começa aos 7 anos, quando eles são levados para longe de todas as mulheres. É o contrário, do rito que Elvis preparou para Rick. Você já vai ver a seguir. Mas aqui, na tribo, eles são levados para longe de todas as mulheres e passam a viver somente com homens pelos próximos 10 anos. Durante o início do ritual, a pele dos garotos é furada para que as contaminações das mulheres sejam retiradas e eles têm que sangrar pelo nariz para se limparem. Os garotos também têm que consumir cana-de-açúcar para estimular o vômito e a defecação, com o mesmo propósito. Após a limpeza do corpo, eles consomem sêmen, considerado vital para que eles cresçam fortes e ativos. Ok, voltamos então a Rick Stanley e a TCB e a Elvis Presley. Quando Rick Stanley terminou o ensino médio, ele começou a trabalhar com Elvis nos tours, mas havia um rito de passagem, um teste que Elvis aplicava antes que pudesse validar o seu ticket de entrada. Rick nos conta, a história vem do livro Elvis, We Love You Tender, Elvis, Nós Amamos Você com Carinho. Vamos ao texto. Uma noite gelada em Washington, D.C., depois que Elvis tocou no Capitol Center, a primeira chamada de Rick para o dever chegou, sua primeiríssima missão. Eram 4 horas da manhã, lá fora a temperatura flertava com 0. Ventos açoitando percorriam as ruas e a neve caía, mas a ordem chegou. Alta e clara. Man, estou morrendo de fome, disse Elvis, olhando para ele. Cheeseburgers agora. Rick partiu como um raio, mas, sendo inexperiente nesses assuntos de logística, nem pensou em dar uma gorjeta ao porteiro do hotel para conseguir um táxi para realizar a missão. Não. Ao invés disso, ele se agasalhou e se arrastou. Uma figura estranha e solitária, atravessando a neve e o granizo da Connect Avenue e da K Street, àquela hora. Seus longos cabelos loiros, agora passando pelos ombros e rastejando em direção à bunda, flutuando atrás dele. Entrando na primeira lanchonete 24 horas, ele marcou o gol. Enfiou a mercadoria no casaco, onde se aninharam contra o peito. Eu sabia que seria melhor quando eu voltasse. Em seguida, marchou de volta ao hotel, onde invadiu a suíte de Elvis, de nariz vermelho e ofegante. Bem, eu não estou mais com fome, disse o chefe com indiferença, mantendo-se concentrado em suas unhas.
Eu estava apenas conferindo se você poderia lidar com esse tipo de coisa. Rick, ainda sem fôlego, ficou em silêncio por um momento, olhando para Elvis. Claro que eu posso lidar com isso, exclamou. Eu posso sair e fazer novamente, se você quiser. Bom, depois disso, Rick Stanley foi aceito no grupo. O rito de passagem foi um sucesso, ele passou pelo teste. E Elvis quis proporcionar um outro rito de passagem, que eu não sei se ainda é usual hoje em dia, mas algumas décadas atrás, talvez uns 20 anos atrás, o garoto, quando entrava na puberdade, o próprio pai o levava até um prostíbulo para iniciar o menino no mundo adulto, no mundo do sexo. Aqui Elvis faz algo parecido. O texto é do mesmo livro e a proposta do autor é que nós que estamos lendo o texto, vocês que estão ouvindo a minha narração, vocês têm que se imaginar sentados num canto de um set de um filme, onde o diretor está direcionando a câmera para as imagens. Então é desta forma que você deve entender o texto, ok? Então, luz, câmera, Las Vegas, noite. A suíte imperial do Hilton. A câmera lentamente se move para revelar a comitiva de Elvis reunida na sala de pelúcia. Estão todos sorrindo em antecipação a alguma coisa. A porta se abre para revelar um assustado Rick Stanley que estanca assombrado no meio do caminho, quando mira para o extremo oposto da suíte, onde, para deleite de olhos esbugalhados, estão sentadas não menos que 8. Sim, conte-as. 8. 8 garotas de uma agência de acompanhantes de Las Vegas. 8 atraentes call-girls de Las Vegas. Há risinhos e gargalhadas no fundo, enquanto a câmera entra em cena para revelar várias morenas e loiras mignon, uma ruiva escultural e uma bela eurasiana, todas em vestidos justos e salto. São muito parecidas com as showgirls do showroom do andar de baixo. São todas para você, cada uma delas, diz o chefe, rindo com a mão no ombro de Rick. Vá em frente. Uma grande tomada, um grande close-up agora. Rick, espantado. Seus olhos rolam em torno de sua cabeça deliciosamente por um momento. Depois se movem para frente e para trás, enquanto ele examina a variedade para fazer sua escolha. Uma morena voluptuosa, de grandes olhos amendoados. Ele vai para o quarto. A câmera permanece estagnada pelas próximas 3 horas, não revelando nada das atividades acontecendo no quarto, porém permanecendo fixa na porta do quarto. Cada vez que ele sai do quarto sorrindo como o gato listrado de Alice no País das Maravilhas, a câmera o segue até o final da suíte, onde ele escolhe outra garota. O que Rick não quis contar para Elvis é que ele já havia iniciado a sua vida sexual aos 15 anos de idade. Portanto, Rick já estava bem familiarizado com as mulheres há mais de 3 anos. Ele conta no livro que não quis falar nada para Elvis para não tirar o prazer de Elvis de ter iniciado-o em grande estilo no mundo dos homens.
Este círculo fechado, os TCBs, eram machistas? Evidentemente que sim. Elvis era machista e todos esses homens eram machistas. Você tem que entender que Elvis, o contexto onde Elvis nasceu, o contexto onde ele viveu, era um mundo assim. As mulheres criavam os homens e elas criavam dessa maneira. Então, hoje em dia, talvez você se espante e não é legal o cara ser machista, mas a época de Elvis, isto era natural ser assim, ok? Para terminar, eu deixo uma foto de Elvis, o chefe, The Boss, com Rick Stanley, quando ele era membro do staff TCB. Nesta foto você vai ver Elvis e Rick Stanley seguindo-o com uma valise na mão. Ok? Elvis Forever.